E sem maiores delongas, Agradeço. agora ouviremos o professor Dr. Alexandre Freitas Câmara, que nos abrilhantará com o tema o que vincula no julgamento do recurso repetitivo, a tese ou fundamento determinante. O professor Alexandre Freitas Câmara, além de brilhante professor, é desembargador no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, doutor em Direito Processual Civil pela nossa PUC Minas, professor adjunto de Direito Processual Civil na Escola de Direito do Rio de Janeiro, na Fundação Getúlio Vargas, professor emérito e coordenador de Direito Processual Civil da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, a EMERGE, presidente do Instituto Carioca de Processo Civil, ICPC, diretor de Relações Brasil-Portugal do Instituto Brasileiro de Direito Processual, IBDP, e membro do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual e da Associação Internacional de Direito Processual. Com a palavra, o professor Alexandre Freitas Câmara. Doutor Adriano, boa tarde. Eu cumprimento a todos os integrantes desse painel, meu quase primo, Bernardo Câmara, que é o responsável por esse magnífico evento, meu caríssimo amigo Guilherme Lage, professora Cristina, sempre uma alegria reencontrá-la, meu irmão Dierle Nunes, esse é muito mais do que um amigo, é um irmão que a vida me deu, é uma alegria estar aqui com vocês e com as 11 mil pessoas que participam desse evento absolutamente espetacular, um marco para nós todos. E eu confesso que a ideia que a Cristina ficou tendo de que esse evento presencial em Porto Alegre teria que ser no Gigantinho, eu fiquei pensando algo muito parecido com isso aqui quando vi o número, e fiquei imaginando se o Maracanãzinho daria conta de nós colocarmos 11 mil pessoas num mesmo lugar. Essa pandemia, pelo menos, nos trouxe algumas coisas de bom, né? E uma das coisas boas foi essa possibilidade de, num evento que, de certo modo, se realiza em Minas Gerais, nós alcançarmos o mundo inteiro, né? Mas para mim uma imensa alegria voltar a participar do Congresso de Direito Processual Civil da OAB de Minas. Eu que já participei de vários desses congressos em anos anteriores, estou muito feliz com essa oportunidade de voltar a estar com os meus amigos mineiros. Eu e a Cristina não tínhamos combinado nada sobre o que se falaria nesse painel, mas muita coisa do que ela diz vai coincidir com o que eu vou dizer. Há, claro, divergências aqui e ali, leituras um pouco diferentes aqui e ali, mas eu diria que nós temos aqui uma base comum, uma preocupação em saber como é que nós devemos trabalhar nesse sistema que se construiu no direito brasileiro, quando, especialmente no julgamento dos recursos repetitivos, se criam ou se fixam as tais das teses. E aí, a pergunta que serve de título à minha exposição, né? O que é que vincula no acórdão que julga o recurso repetitivo? É a tese ou é o fundamento determinante? Ou são as duas coisas? Então, essa é a questão que eu vou tentar aqui, na medida do possível, responder. Mas eu queria, para poder até justificar o que leva a nós termos de fazer essa pergunta, porque a gente faz essa pergunta, afinal de contas, o que vincula a tese ou o fundamento determinante, ou ambos, a gente só faz essa pergunta porque a gente tem alguns problemas para resolver. O primeiro problema, a meu ver, é que, de um modo geral, muitas das reformas processuais, notadamente aquelas que impactam na atuação dos tribunais de segunda instância e de superposição, eu pessoalmente não gosto da expressão cortes de vértice, não a emprego, até por uma questão matemática. Vértice é todo ponto em que se encontram duas linhas, num polígono, e, portanto, o triângulo tem 3 vértices, o que está embaixo é vértice também. Então, acho que, do ponto de vista do conceito de vértice, essa expressão, com todo respeito, não me parece adequada.
então eu não a uso, eu prefiro falar em tribunais de superposição, mas me parece que a grande preocupação dessas reformas no sistema de recursos, na construção de mecanismos como repercussão geral, recursos repetitivos, entre muitos outros, foi diminuir a quantidade de trabalho dos tribunais. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu integro um tribunal. Eu sou magistrado num tribunal de segunda instância e vejo que há uma preocupação em diminuir a quantidade de trabalho. Embora eu esteja absolutamente convencido, e veja, eu não estou achando que a gente trabalhe muito ou que a gente trabalhe pouco, o problema, não me parece, não é esse. É que, a meu ver, pode tentar reformar a lei processual para diminuir a quantidade de trabalho de tribunal quantas vezes quiser, que vai dar errado. Vai dar sempre errado. Porque a quantidade de trabalho que os tribunais têm é reflexo de uma litigiosidade que a sociedade tem. Nós temos uma imensa quantidade de trabalho? Temos, mas isso não é fruto da lei processual. Isso é fruto de serviços mal prestados pelo Estado em sentido amplo, isso é fruto de serviços mal prestados por concessionárias de serviços públicos, por empresas, grandes empresas privadas, como instituições financeiras, como administradoras de plano de saúde, prestam serviços tão ruins que acabam levando a uma exagerada conflituosidade da sociedade que vai parar no judiciário e vai, evidentemente, parar nos tribunais. Enquanto a gente não atacar a causa, pode fazer quantas reformas processuais quiser, que nós não vamos resolver o efeito dessa causa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o jurista brasileiro gosta de uma simplificação. O jurista brasileiro é chegado numa simplificação. Ele quer que o seu trabalho se torne simples. E aí eu vou me permitir lembrar de algo que um queridíssimo amigo meu, que é conterrâneo da doutora Cristina Mota, o meu amigo Lênio Streck, sempre diz: se alguém te falou que direito é simples, mentiu. Direito é complexo. E quanto mais complexa se torna a vida em sociedade, e ela está se tornando cada dia mais complexa, mais complexo vai ser o direito. Mecanismos de simplificação sempre vão dar errado. Sempre vão dar errado. Os processos são cada vez mais complexos, o direito é cada vez mais complexo. Né? Nós que somos do processo civil, quantas vezes Lopes da Costa teve que atualizar os livros dele? Para citar um autor que liga o meu estado, o estado do Rio, ao estado de Minas Gerais. Quantas vezes Gabriel de Rezende Filho teve que atualizar o curso de processo civil dele? A gente atualiza o livro uma vez por ano, no meio do ano ele já está desatualizado. Porque vão surgindo coisas novas, vão surgindo ideias novas, vão surgindo problemas novos e complexidades novas. Então, qualquer tentativa de simplificar o sistema vai dar errado. O modo mesmo como se aplicam os enunciados de súmula na origem, isso foi perfeitamente descrito pela Cristina, já mostra que há uma tendência de simplificar o que não pode ser simplificado. Vamos aplicar os enunciados de súmula sem olhar para os acórdãos que lhes deram origem. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque se a gente aceitar isso como algo possível, minimamente possível, na verdade, o que a gente vai dizer é que o enunciado de súmula equivale a um texto de lei. Algo que é aprovado para ser aplicado como uma disposição genérica e abstrata, como se o judiciário fosse um órgão capaz de exercer atividade legislativa. Ah, mas o enunciado de súmula não pode ser interpretado. E isso está dito lá no regimento do Supremo, há um conhecido voto da ministra Ellen Grace, em que ela fala sobre isso, mas o enunciado de súmula é um texto. Por mais que ele seja um texto que é produzido a partir de uma interpretação, ele é um texto. Como é que nós vamos aplicá-lo sem interpretá-lo? Quer dizer, é admitir que existem textos que não podem ser interpretados. Mas se nós não os interpretamos, nós não os aplicamos, porque não existe aplicação sem interpretação. Não há como não interpretar. E aí se constrói um sistema que não nasce no Código de 2015, ele veio sendo construído. E, na verdade, se a gente for pensar bem, for analisar bem, ele não nasce na súmula, ele nasce muito antes,
né? A súmula é um marco temporal importantíssimo para a gente entender esse sistema. Mas o sistema a rigor nasce muito antes. Nós temos os assentos do Supremo Tribunal de Justiça do tempo do Império, né? Então, nós temos elementos na história da construção desse sistema que vem antes da súmula. Mas, inegavelmente, a súmula é um marco fundamental para a compreensão desse sistema, lá nos anos 60, com o trabalho muito elogiável do ministro Vitor Nunes Leal, né? Mas todo esse sistema foi construído para diminuir trabalho e para simplificar. E aí nós vamos caminhando nesse sistema até o Código de 2015. E o Código de 2015, pelo menos na leitura que eu faço, na interpretação que eu faço e da qual cada vez me convenço mais, não é um sistema, o sistema do CPC de 2015 não é um sistema que simplifique as coisas. Digo eu, ainda bem, porque, como eu já havia dito, se a gente tentar simplificar, vai dar errado. Não me parece que o Código de 2015 nos oriente no sentido de uma simplificação. Só que aí nós temos um problema que é cultural e que foi muito bem indicado pela Cristina. É que os nossos profissionais do direito ainda estão com a cabeça voltada para uma forma de trabalhar que está ultrapassada. Então, a gente vê as pessoas ainda aplicando enunciado de súmula como quem aplica texto de lei. Se a gente pegar lá, qualquer enunciado 345 da súmula do STJ, e se a gente dissesse que aquilo era o artigo 345 de uma lei qualquer, as pessoas acreditariam. Porque é assim que se aplica. Na prática, o que a gente vê simplesmente é assim porque está escrito no enunciado tal da súmula de tal tribunal. Sem nenhuma preocupação em identificar as razões que levaram à consolidação daquele entendimento. E quando a gente desenvolve a técnica do julgamento dos recursos repetitivos, a gente percebe a mesma lógica. Por que que tem tese? Porque os tribunais estão tentando, de alguma maneira, produzir uma simplificação do resultado. Então, eles julgam o caso, e aí uma divergência fundamental entre mim e os defensores dessa ideia das cortes de vértice, e aí não por conta da terminologia, mas por conta da ideologia, né? Para mim, caso não pode ser pretexto, para mim, caso nunca pode ser pretexto. A função do Poder Judiciário é julgar caso concreto, é para isso que se exerce jurisdição, e, a meu ver, qualquer outra forma de pensar é inconstitucional. A Constituição diz muito claramente que cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar em recurso extraordinário causas decididas. Causas decididas. Então, a causa, porque o caso é a causa não é um pretexto, é aquilo que tem que ser julgado. Função de tribunal não é criar tese, função de tribunal não é fixar tese. Quem cria tese é acadêmico quando está fazendo doutorado. Quem cria tese é jurista. Tribunal não cria tese, tribunal julga caso. A meu ver, é isso que tem que funcionar. Agora, os fundamentos determinantes do julgamento de algum caso, em algumas situações que a lei previamente estabelece, em que são adotados procedimentos muito bem estruturados pela lei para que esse resultado se legitime, como o julgamento dos recursos repetitivos, como o IRDR, como o IAC, que a doutora Cristina chamou de IAC, eu chamo de IAC porque IAC me faz lembrar da gargalhada do Pateta, um velho personagem das historinhas da Disney, que gargalhava IAC, 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 então eu não consigo falar IAC, eu fico sempre em IAC mesmo, mas deve ser alguma coisa ligada lá à minha infância, algum Freud talvez explique isso, né? Mas esses procedimentos, como os recursos repetitivos, o IRDR e o IAC, que são procedimentos que, por força de lei, são capazes de criar decisões dotadas de eficácia vinculante, têm que ser vistos, penso eu, como técnicas criadas para que se produzam decisões cujos fundamentos determinantes vincularão. E de onde eu tiro isso?
do próprio CPC. Eu não estou inventando isso. Eu estou tirando isso do próprio texto do CPC. O que eu estou fazendo aqui é buscar atribuir sentido, e, portanto, interpretar, atribuir sentido ao texto do artigo 489, parágrafo 1º, inciso 5º do CPC, que diz que não se considera fundamentada a decisão que se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que eles se ajustam ao caso sob julgamento. E percebam que ele fala isso, do que a lei brasileira chamou de precedentes, e eu vou chamar de precedente porque é o termo da lei, e o que a lei chamou de enunciado de súmula. Então, tanto para os precedentes como para os enunciados de súmula, há uma exigência legal de identificação dos fundamentos determinantes e de demonstração que os fundamentos determinantes se ajustam ao caso sob julgamento. Então, não se pode, sob pena de violação do princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais, não se pode aplicar enunciado de súmula sem identificar os fundamentos determinantes. Aliás, não é por outra razão que lá no artigo 926, parágrafos 1º e 2º, o Código diz que quando os tribunais aprovam seus enunciados de súmula, tem que fazer isso levando em conta as características fáticas dos casos que foram julgados. Porque na aplicação nós temos de levar em conta essas circunstâncias fáticas. E o mesmo vale para os, precedentes. Eu cada vez mais me afasto da ideia de precedentes no Brasil. Eu cada vez mais me convenço de que nós não temos um sistema de precedentes no Brasil. Eu cada vez mais me convenço que o que nós temos é um sistema de padrões decisórios para casos idênticos ou muito similares. Eu cada vez mais me convenço de que a gente não pode falar em um sistema de precedentes quando esse, abre aspas, precedente, fecha aspas, pode vir depois. Nós inventamos no Brasil o precedente que veio depois. Então ele devia se chamar de pós-cedente. Ele não é um pré-cedente, ou ao menos não necessariamente. O Tribunal de Justiça julga uma apelação. A parte interpõe recurso especial. Chega na vice-presidência do tribunal, se decide que ele ficará sobrestado, aguardando o julgamento de um recurso especial repetitivo que foi afetado, mas ainda não foi julgado. Aí vem o STJ, depois, 1 ano, 2 anos depois, julga o repetitivo. Se verifica que o meu julgamento, em segunda instância, não está em conformidade com aquele repetitivo que foi julgado depois, o que se faz? Se devolve o processo para o órgão de origem para exercer juízo de retratação e aplicar o precedente. Precedente que se formou 2 anos depois. Então, esse precedente é pós-cedente. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, em embargo de declaração, atribuiu efeitos infringentes para mudar uma decisão que tinha proferido uma reclamação para ajustá-la a um julgamento posterior em regime de repercussão geral. Dizendo, bom, como ainda não tinha transitado em julgado, dá tempo de ajustar este julgamento à jurisprudência da Corte que se consolidou depois. É o precedente que veio depois. E se vem depois, não é precedente. Se pode vir depois, não é precedente. O que nós temos é a construção de um sistema de padrões decisórios, que tem que ser respeitados, goste o juiz ou não. E aí eu concordo 100% com a referência à célebre frase do Scalia, né, que dizia, olha, se você é juiz e gostou de todas as decisões que você proferiu na vida, alguma coisa você fez de errado. Eu já proferi muita decisão que eu tinha mais absoluta certeza de que não era a solução mais justa para o caso. Só que eu não estou ali para aplicar o meu senso pessoal de justiça. Eu estou ali para aplicar o direito que não sou eu que invento. E eu não posso julgar com base nos meus critérios pessoais. Se eu fosse julgar com base nos meus critérios pessoais, muita coisa que eu julguei teria sido julgada de outra maneira. Então, eu concordo 100% com a frase do Scalia. E eu não consigo aceitar a ideia de que o STJ julgou lá o recurso repetitivo e eu posso simplesmente julgar diferente porque eu não gostei. Não gostou? Vai fazer outra coisa na vida, né? Sai da magistratura. O magistrado tem que aplicar o entendimento que foi fixado.
porque ele não está ali para julgar segundo os seus critérios pessoais. E aplicar o entendimento que é dotado de eficácia vinculante é aplicar a lei, porque a lei manda decidir daquele jeito. E o juiz não pode simplesmente dizer não aplico a lei, a não ser que ela seja inconstitucional. Mas se não é caso de controle de constitucionalidade, como é que ele vai dizer não aplico a lei? Não aplico porque não gosto? Né? Não fui com a cara dessa lei? Isso não é, com todo respeito, isso não é papel do juiz. O papel do juiz é dar à causa a solução que está no ordenamento jurídico. Claro, o juiz interpreta, o juiz não é boca da lei, mas o juiz interpreta o que está no direito objetivo, e não o que ele quer que esteja. São coisas completamente diferentes. Interpretação tem limite, e limite tem que ser respeitado. Portanto, a meu ver, e aí acho que nesse ponto, que é a conclusão do meu raciocínio, eu e a Cristina concordamos, nesse ponto, que acho que é o fundamental, concordamos, não se pode olhar para a tese sem olhar para o fundamento determinante. A tese é, no máximo, uma simplificação do fundamento determinante. Ela é, no máximo, uma tentativa de enunciar o fundamento determinante, seguindo uma lógica análoga à da súmula. Mas nós não podemos achar que isso vai ser aplicado como se os fundamentos determinantes não existissem. Se fizermos isso, estaremos a atribuir à tese um sentido que é contrário à própria lei, porque a lei exige a identificação do fundamento determinante e a demonstração de que ele se ajusta ao caso sob julgamento. Portanto, ainda que nós aceitemos que por uma questão de comodidade, e vá lá, todo mundo quer trabalhar de uma forma um pouco mais cômoda. Se eu tenho duas maneiras de trabalhar, uma é mais cômoda e uma é mais penosa, é claro que eu quero a mais cômoda. Isso é evidente, isso é humano. Né? Eu não estou criticando quem busca os métodos mais cômodos. Eu só não posso achar que o uso desses métodos mais cômodos me permitem simplesmente tratar o direito com simplificação. Então, se é mais cômodo que haja uma tese, porque a tese permite que mais facilmente se identifique do que se trata, o que foi entendido, o que foi decidido, ok. Mas a tese que foi fixada pelo tribunal tem que ser interpretada levando-se em consideração as características do caso julgado, levando-se em consideração os elementos que serviram de fundamento determinante para o caso julgado. Nós não podemos desgarrar a tese do acordo. E é isso que a gente está vendo acontecer. A gente está vendo a tese se desgarrar do acordo. E se a tese se desgarra do acórdão, a tese vira o que sempre foi o enunciado de súmula. E aí o que vai acontecer é que na próxima reforma legislativa vão ter que inventar uma outra coisa que venha no lugar dos acórdãos de repetitivo, porque a tese não funcionou direito. E aí vão inventar alguma coisa nova. E assim que inventarem, alguém vai dar um jeito de simplificar a coisa nova que inventaram, e a gente vai inventar uma tese 3.0. Porque a súmula foi a tese 1.0, a tese do repetitivo é a tese 2.0, e vão inventar a tese 3.0. Não vai resolver nada. Não vai resolver absolutamente nada. A gente precisa saber o que a gente está enfrentando. E o que a gente está enfrentando é um direito cada vez mais complexo, numa sociedade cada vez mais complexa. E se nós não tivermos consciência de que é isso que nós enfrentamos, nós não vamos conseguir encontrar nenhuma solução razoável para nenhum problema. Porque não adianta administrar remédios se a doença não foi diagnosticada. Enquanto nós não tivermos um diagnóstico preciso dos nossos problemas, nós não vamos conseguir curar problema nenhum, porque os remédios não atacam as doenças que nós nem sabemos quais são. A gente vive uma situação pandêmica no sistema de prestação de justiça civil. É uma verdadeira pandemia, para a qual eu não vejo vacina à vista, porque as pessoas estão querendo tratar com remédios que não funcionam. Perdoe-me a comparação, mas eu estou vendo aplicarem teses e enunciados como quem toma cloroquina.
não vai resolver. A gente precisa identificar o problema, estudar o problema, fazer um diagnóstico preciso dos problemas, para depois construir remédios, vacinas que efetivamente funcionem. Ou o nosso sistema de justiça civil vai continuar a ser ruim. Ele vai mudar o jeito de ser ruim, mas ele vai continuar ruim. Eu concluo, então, dizendo que se nós podemos ter alguma esperança de vacina para essa pandemia que nos aflige até agora, especialmente com relação às questões repetitivas, é aplicar os acórdãos dotados de eficácia vinculante, que provém dos recursos repetitivos, levando sim em conta a tese, mas a tese interpretada e aplicada à luz dos seus fundamentos determinantes. Essas eram, então, as considerações que eu tinha aqui a trazer sobre o tema. Eu agradeço mais uma vez à OAB de Minas, à Comissão de Direito Processual Civil de Minas, pelo carinhoso convite e pela paciência com que todos me ouviram. Muito obrigado.